Daqui a pouco eu falo mais. É, só antes de passar para o Gabriel aqui, Sim. lembrar também, Arthur, que parece que o PL, o Valdemar, né? Não sei por quê, ele tem uma preferência pela Michelle, né? O PL, até pela Michelle, dependendo de herdar, sair como candidato também. E os filhos do Bolsonaro claramente não nutrem um apreço, né? Pela ex-primeira-dama. Isso me Então, lembrou não da história da Jezebel, cara. Me lembrou Então, da aí história eu, da aí eu não Jezebel. sei se é tipo assim, já estavam costurando ali colocar a Michele, caso o Bolsonaro não concorresse, e aí o Eduardo já ficou sabendo, já quer queimar, já quer pular na frente do Valdemar. Não sei, cara, são suposições que dá até para fazer um além da imaginação aí. Mas vou passar a bola pro mestrão aí, para ele falar de Bíblia, elevar o nível aqui, né? É. Fala, Do... mestrão. Fala, meus amigos, tudo certo? Boa tarde a todos vocês. É um grande prazer. Mais um Raiz Cristã aqui com vocês. Quarta-feira, às 2h, é o nosso compromisso fixo. E, bom, antes de eu entrar na perspectiva bíblica, eu já fiz essa analogia antes a respeito de Bolsonaro ser uma espécie de Zedequias. Zedequias foi o último rei de Judá antes do cativeiro babilônico. Eu vou explicar para vocês por que eu acredito nessa tese. Dá para fazer várias analogias legais que vocês podem conferir depois na própria palavra. Eu tive uma experiência em ver o Eduardo antes do Bolsonaro ser o Bolsonaro, né, ser esse fenômeno de massa que ele foi. Hoje ele já não é, né? Hoje, na verdade, o que sobrou para ele foram idosos, né, que vão às ruas. No último final de semana aqui em São Paulo mesmo, tinham 400 deles lá, e teve até uma senhora, já uma mulher de meia idade, que acabou dando um soco no rosto de uma senhora que apoiava o Bolsonaro por ali, né? E isso já vem crescendo há um tempo. Teve uma outra manifestação também que aconteceu, levaram cerca ali de 14, 16 mil pessoas. Na última, o Bolsonaro estava presente, e ali uns skatistas, tá, um grupo de pessoas, 30 pessoas calaram a Avenida Paulista inteira, né? Para vocês terem ideia do que falta de brio mesmo, né? De força para gritar de volta simplesmente, né? Para botar o pessoal para correr. É uma coisa assustadora. E o Eduardo, ele fazia na época uma ponte com a juventude do bolsonarismo. Porque o Bolsonaro sempre foi essa figura pública, aquele tiozão do churrasco, o boomer, né? Que ele tem esse carisma dele, que foi se perdendo ao longo do tempo graças ao deslumbramento que ele teve ao poder, né? Com o poder. E o Eduardo, ele fazia justamente essa ponte com a juventude. E eu lembro de ver ele dentro do Mises Brasil, né? Tinha algumas palestras que aconteciam por lá, e ele foi defender o pai lá uma vez, defender liberdade econômica e tudo mais. E depois, ele com a galera dele, né, e toda essa turma militante, xingaram os liberais até umas horas, né, tinha uns memes em relação a tudo isso. Até hoje, quando eles veem alguma declaração de figuras desse tipo o Amoedo lá, o pessoal do Novo, eles costumam dizer a mesma coisa, né, liberal, você curte? Esse tipo de coisa, né? E lá ele tinha pedido um apoio, né, uma trégua dos liberais. Olha, meu pai não é essa coisa toda que vocês imaginam. Na verdade, nós vamos buscar pelo crescimento, por um novo Brasil, dinamismo econômico e tudo mais, né? E se vê o que sobrou no final das contas, né? Como o próprio Arthur nos disse, né? Que acabou sobrando essa turma mais paga mesmo, né, dentro do bolsonarismo. A grande qualidade que eles tinham, que era o orgânico, que era a população, que era essa militância das ruas, baseada no movimento civil, que tirou a Dilma do poder, que foi às ruas e que posteriormente entregou o poder na mão do Bolsonaro. Esse movimento ele já não existe mais por trás dessa figura, apesar deles ainda acreditarem em tudo isso. Mas eu creio que é plenamente uma mentira, e as pesquisas dizem o contrário, inclusive as manifestações de rua também dizem o contrário, não é? Mas o paralelo bíblico exato que eu acredito que dá para fazer com o Bolsonaro é o que eu já fiz em outras vezes aqui no Raiz Cristã, dizendo que ele é exatamente Zedequias. Zedequias, ele não era um cara que era para ser rei de Israel, ele foi rei de Israel por uma circunstância.
ele era filho de Josias, e aí teve 2 irmãos, né, que chegaram a ser reis, e Jeconias, Joaquim, eles foram reis antes dele, e aí foram exilados, né? E aí, uma vez exilados e retirados, né, do seu trono, acabou sobrando para ele, né? E ele, como era o próximo ali na linha de sucessão, né, do pai dele, de Josias, acabou se tornando rei, e aí é trocado o nome dele, né? Ele não era conhecido como Zedequias, o nome dele, na verdade, era Matanias. E aí ele tem o seu nome alterado pelo Nabucodonosor por uma questão de que ele alterava o nome de todas as pessoas para sempre mencionar uma determinada deidade do panteão babilônico. Ele fez a mesma coisa com Daniel, com Sadraque, Mesaque, Abednego. Enfim, você pode ler depois isso no livro de Daniel, por exemplo. E ali ele coloca Zedequias, anteriormente Matanias, para ser uma espécie de rei local, né? Mas com o aval dele ali, até porque o reino de Judá ali na época era tributário da Babilônia, então eles estavam dominados e subjugados pelo reino da Babilônia. Pois bem, o que acontece? Ele, nomeado rei ali, fica cerca de 10 anos no governo, e depois de jurar lealdade a Nabucodonosor, Zedequias se rebela, buscando apoio do Egito, um outro reino. E aí busca essa aliança para sair ali enfim, dessa posição tributária de domínio da Babilônia para se tornar, na verdade, uma nação aliada do Egito. E ali o profeta Jeremias na palavra, e aí tem várias advertências desse tipo, Jeremias 21, 27, 32, 34, você pode ler depois com mais calma, ele alerta por diversas vezes, vai dar errado isso que você vai fazer, vão pegar você, vão destruir sua família, Judá vai acabar, nós vamos ser, na verdade, escravos dessa nova nação, da Babilônia, não brinca com essa turma, não dá para levar eles na zoeira. E aí, como consequência, depois dessa rebelião e desse trato feito com o Egito, Jerusalém é sitiada, o templo, o segundo já, ou, na verdade o primeiro templo é destruído, o templo de Salomão, e os filhos de Zedequias são mortos diante dele. E é dito na narrativa bíblica que essa é a última visão que Zedequias vai ter, porque assim que seus filhos são mortos, ele é cegado. E aí ele é levado cativo, né, para Babilônia, e lá ele morre. E ali marca o fim do reino de Judá. E ali o povo permanece cativo na Babilônia durante décadas ali adiante, até que voltam com Neemias, com Esdras, e aí surge uma nova Israel, não é? E ali você pode ler 2 Reis 24, 25, você pode ler em 2 Crônicas 36, também nos textos de Jeremias que eu já citei por aqui, não é? Mas é isso, você vai desmembrando esse reino que antes existia de fato ali uma unicidade do que era Judá e Israel, não havia nenhuma divisão. Então, quando você pega, por exemplo, Saul, Davi, o próprio Salomão, que é onde acaba, havia um reino só. E ali ele é dividido, né? O reino de Israel, que se torna o reino do norte, o reino do sul, que é Judá. E ali, logo após a morte, né, de Salomão, aquilo é dividido, né? Então havia unicidade entre as 12 tribos, e aí começa a ter umas divisões entre eles, os 10 reinos ficam no norte, e 2 reinos ficam no sul, fiéis à linha sucessória de Davi, né? E tudo isso acontece dentro da narrativa bíblica, até para vocês entenderem como o texto bíblico é um texto tão arrojado, né? As pessoas, elas costumam só chegar na palavra do Senhor e dizer que elas não entendem muitas coisas. Eu recomendo que você compre uma versão mais recente, porque o que é dito lá na época, vocês aí, agora, né, depois do reinado de Salomão, né, o que foi dito? Olha, nós não queremos mais pagar os impostos que nós pagamos aqui, tá muito alto. Nós temos que trabalhar muito para o reino, né? Então, o que é dito ali ao pessoal, né? O Roboão, que era filho ali de Salomão, diz o seguinte: olha, a gente não vai mais tolerar os impostos como estão, a gente não vai entregar mais o fruto do nosso trabalho melhor para vocês, diminua a carga tributária, senão a gente vai se rebelar e vamos dividir aqui o reino de Israel. E ali o que é dito, né, pelo Roboão? Ele diz assim,
Meu pai vos carregou com um jugo pesado, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Isso em 1 Reis 12. E ali a resposta é um país fragmentado. 10 das 12 tribos se separam e ali eles vão para o norte e tem Jeroboão como rei, e as tribos do sul de Judá, que era a tribo de Judá e de Benjamim, né, permanecem ali sobre o legado, né, sobre o reinado de Roboão. Então é ali que acontece a divisão, não é justamente por uma rebelião em questão tributária, na questão do trabalho, do peso que era exercido pelos, na verdade ali pelo neto de Davi, né, que era Roboão. Então veja só, né, desde a época bíblica, nós vemos que as mesmas tensões sociais levam o povo para as mesmas respostas. E é o que a gente fala aqui no Farol da Liberdade já há algum tempo. A tendência do Brasil de permanecer nessa dicotomia de PT e agora o bolsonarismo, que na verdade é só mais uma faceta do centrão, vai levar o Brasil a um desmembramento. Isso pode acontecer, sim, se não houver o Farol da Liberdade aqui como proposta para recondicionar esse país e levar muita gente para a cadeia num grande acerto de contas. Se essa turma permanecer no poder, o que vai acontecer é isso, vai ter um desmembramento dessa nação. Não acredite em nada diferente disso. Até porque, quando você olha para toda essa conjectura de Brasil, uma hora a turma vai cansar. Uma hora é piada, né? O pessoal brinca, igual o governador de Santa Catarina falou outro dia. Meu, aqui o negócio é no Paraná a gente fazer lá passar a régua e daqui para baixo a gente ser um país e de lá para cima ser outro, né? Então, pode haver essa tensão e ela deixar de ser brincadeira e se tornar algo de verdade mesmo. E a gente não ter mais o Brasil enquanto ele é. E, na verdade, ele não ser dominado por políticos locais ou por nações, subnações, né, dentro desse grande território. Ele, na verdade, ser dominado por narcotraficantes, narcoterroristas que vão dividir esse país em espécies de reinados desses warlords, né, senhores da guerra, como aconteceu, inclusive, no desmembramento do Império Romano. Então, essa é a percepção que nós temos diante de tudo isso que tem acontecido no Brasil. Isso não é uma brincadeira, isso não vai acabar bem. Muita gente vai se dar mal nessa história e muito provavelmente a corda vai estourar primeiro para o lado mais fraco, que é para mim e para ti. Veja, o Lula se reuniu aí no Pacto pela Democracia, vocês provavelmente viram isso nos últimos dias, o Pacto pela Democracia com diversas nações, o Chile, aqui a Espanha, Uruguai e tantas outras nações, e foi dito o seguinte, olha, eleições de 4 em 4 anos já não bastam mais. O que a gente precisa agora nessa nova democracia é uma governança digital global. Veja as palavras, é o seu presidente. Uma governança digital global. Para quê? Ó, não reclama. Não é para você criticar o governo nas redes sociais. Ei, você não pode mais fazer isso. Esse é o plano dessa turma. E não acredite muito diferente, não. Eu citei um exemplo aqui há pouco tempo atrás de uma moça que postou na Venezuela, aqui em cima, que já foi um país que teve tensões. Óbvio, o Brasil, para se tornar um país como a Venezuela, ainda tem que passar por muita coisa. Não vira do dia para a noite, não é mágico. Mas, aqui em cima, uma mulher postou lá na rede social, uma mulher de 27 anos postou o seguinte: é ruim que uma pessoa que precise depender de bolsas para sobreviver. Bolsa do tipo, não estou falando da Gucci, não. Uma bolsa importada como tantos políticos e mulheres de políticos gostam de usar. Bolsas de governo, tipo Bolsa Família, tipo Pé de Meia, esses programas sociais. É terrível que uma pessoa dependa disso para sobreviver. E ela foi condenada a 10 anos de pena por simplesmente postar isso no Facebook dela. Então, isso é o que aponta no final do dia. Quando um chefe de Estado vai publicamente dizer o seguinte: nós precisamos de uma governança digital global, não espere que isso será bom para ti. Vai piorar muito a sua situação. Então, esse é o alerta que a gente vem trazendo aqui já há algum tempo. E os paralelos históricos são imensos. A gente pode não só ter
necessariamente só a Bíblia, mas há vários outros momentos históricos que antecedem esse desmembramento das nações. Professor Arthur.